Fala galera, aqui é o Thiago do canal Bússola Dev e hoje a gente vai aprender um pouco aí sobre como estilizar as nossas imagens, tá? E para a gente ganhar tempo aqui, basicamente eu já criei uma pastinha IMG dentro da raiz do nosso projeto, né? E aqui eu coloquei duas imagens. A primeira é a imagem do lobo, né, que a gente fez aí no projeto de HTML. E aqui eu coloquei uma outra imagem qualquer que eu peguei do Google. Beleza? Então, dentro do meu index HTML, pessoal, eu vou criar uma section. Vou digitar aqui section, vou dar um tab, né? Abri e fechei minha tag. Vou criar uma div, né? Então, digitei aqui div e dei o tab. Abri e fechei a minha div. E dentro da minha div, eu vou criar aqui a minha tag img, né? Basta apenas eu digitar img, dei um tab e automaticamente ele trouxe o meu source aqui dentro. E também trouxe o meu out. No out, de início, eu já vou colocar aqui lobos. E no meu src eu vou passar o caminho aonde está a minha imagem, né? Que é justamente dentro da pasta img. E eu vou colocar aqui o lobos.jpg. Ao salvar, pessoal, a gente já vê que ele chamou a nossa imagem. E ele chamou a imagem aqui gigantesca, né? E de início, a gente vê que ele até gerou um scroll, né? Que seria essa barrinha cinza aqui, ó. Justamente pelo tamanho gigantesco da imagem, tá? Se eu clicar aqui com o botão direito inspecionar, a gente vê, ó, e eu encosto aqui na minha tag img, a gente vê que o tamanho da imagem tá 1024 pixels, né, de largura e 768 pixels de altura. Beleza? E como que a gente faz para tratar isso, pessoal? É bem simples. Lá para o meu CSS, eu vou chamar aqui a minha imagem e para isso eu poderia fazer tanto isso daqui, ó, e aplicar o estilo nele. Só que o bacana, pessoal, é quando eu passo exatamente onde que a minha imagem está alocada, tá? Então, por exemplo, a minha imagem está dentro de uma div e a minha div está dentro dessa section. Então, basicamente, eu vou passar o caminho para ele. Eu vou colocar aqui section, espaço, div, espaço img. Então, o CSS ele entende que essa minha imagem está vindo dentro da div que está vindo dentro da section. Por quê, pessoal? Porque se eu, por exemplo, tivesse uma outra div aqui dentro, ó, na verdade fora da minha section, esse estilo que eu fiz aqui não se aplicaria para essa imagem. Porque o CSS entende que somente essa imagem que está dentro da div e que está dentro da section vai ter o estilo aplicado. Beleza? Uma vez que a gente entendeu isso, galera, vamos voltar lá no nosso CSS e a gente vai definir aí a largura para a nossa imagem. E para a gente definir a largura, a gente vai utilizar aí uma propriedade chamada width. E para essa propriedade, eu vou passar um valor chamado, vou colocar aí 300 pixels. Então, quando eu salvar, a gente já vê que a imagem ficou diminuída, né? Porque eu passei aqui 300 pixels de largura. E depois do meu ponto e vírgula, eu vou colocar a altura. E a altura, eu vou colocar um valor até desproporcional, só para a gente ver o funcionamento, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui, por exemplo, 100 pixels. E olha que bacana, ó, a gente tem 300 pixels aí de largura e 100 pixels de altura, tá? Quando eu tiro aqui, por exemplo, o meu height, a minha altura, pessoal, praticamente o CSS ele já faz o cálculo da altura automaticamente, tá? Prova disso é que se eu fizer isso aqui, ó, height alto e salvar, ó, ele permanece aí o mesmo valor. Beleza? Bom, a gente conseguiu aí mudar a largura da nossa imagem, até agora tudo funcionando, mas qual que é o problema disso, pessoal? O problema é a responsividade, porque assim, ela está funcionando até certo ponto, né? Mas se eu for para telas menores, olha o que vai acontecer, ó. Então aqui, ó, vocês percebem que aqui em cima vai aparecer aí o tamanho da tela, né? A largura. Então, por exemplo, quando eu for ali para 299, 278, olha o que acontece, ó. A minha imagem ela não acompanha, ou seja, ela não está responsiva. Isso acontece justamente porque eu estou com um valor chumbado de 300 pixels aqui, né? Então, como que a gente poderia fazer para tratar isso, tá? É bem simples. Lá na minha section div img, ao invés de passar um valor chumbado aqui 300 pixels, eu vou falar para ele agora que ele vai ter o max width, ou seja, um máximo de largura, e eu vou colocar aqui, galera, 100%, tá? Vou colocar aqui 100%. Quando eu fizer isso e voltar para o meu código, olha que bacana. Agora ele está responsivo, ó. Então, ó, quando eu redimensionar aqui, ele tá ok, tá? Só que se eu tirar aqui se eu fechar aqui no meu xizinho, olha o que vai acontecer, ó. Ele ainda vai ficar gigantesca, né? Ele tratou o problema do scroll, mas ele está gigantesco. Por quê, pessoal?
Porque eu ainda não falei para minha div, né, que ou seja, a minha imagem, ela tá dentro dessa div aqui. Então, se a minha imagem tá 100%, a minha div também tá 100%, então ela vai estourar. Então, eu preciso falar que, embora a minha imagem seja aí 100%, né, de largura, a minha DivPy ela tem que ter sim um tamanho específico, tá? Então, a gente vai falar para o nosso CSS, né? Então, eu vou lá no meu CSS chamar aqui uma outra propriedade, né, um outro valor. Opa, vou colocar aqui, ó, em cima section e vou chamar a minha div e vou abrir e fechar as minhas chaves, tá? Então, qual foi a diferença? É que aqui a gente chamou a imagem e aqui eu só vou conversar com a minha div. E aqui, pessoal, eu só vou falar que a minha div vai ter um máximo aí de largura de 300 pixels. Eu poderia passar, por exemplo, sei lá, 30%, eu poderia trabalhar com porcentagem. Mas nesse exemplo a gente vai trabalhar aí com pixels e eu vou colocar aí 300 pixels mesmo, beleza? Então vou salvar. Ele voltou agora ao estado original dele, né? Só que com uma diferença. Quando eu redimensionar, ó, então estou aqui, ó. Agora ele cria a adaptação aí independente do tamanho da tela. Beleza, pessoal? E esse processo, assim como eu tenho o Max Width, eu também poderia colocar, por exemplo, o Max Height, né? O máximo de altura, e ir trabalhando aí essas propriedades. Beleza? Então a gente falou aí sobre a estilização das imagens. Agora no próximo vídeo a gente vai ver como que a gente pode criar aí uma imagem de fundo através do background image do próprio CSS. E aí a gente vai trabalhar aí com essa imagem. Então até o próximo vídeo, galera. Um grande abraço.